Vamos nossa primeira aulinha, né? Porque aquela outra não foi uma aula, né? Foi um teste. É, Mandando material e vamos trazer o que queremos trazer naquele material. E a primeira regra que fala, a primeira coisa que fala, é o que é crime militar. Veja bem, crime militar, sobre o crime militar nós temos o decreto, né, 1001, que é o Código Penal Militar. Né? O 1002 é o Código de Processo Penal Militar, decreto, também decreto. 1001, Código Penal Militar, 1002, Código de Processo Penal Militar. Né? Ambos os decretos de 69. Então, o que é crime militar? Definição. Os crimes praticados militares em crime militar. E se fala em crime militar, estão todos presentes ali. A definição, veja só, a definição, estão presentes. A característica está presente no artigo 9º do decreto 1001 de 69, artigo 9º. Então, para essa aulinha primeiro, dessa primeira aula, tem que ler do artigo 1º até o artigo 28, do artigo 27 do Código de Processo Penal Militar, o Código Penal Militar, que é o decreto 1001. Mas a definição, sim, do que é o crime militar, artigo 9º. Está lá. Duas regras básicas. Primeiro, todo crime praticado por militar é crime militar? Não. O militar está sujeito tanto ao Código de Processo Penal Militar quanto ao Código Penal Civil. Código Penal Civil. O Código Penal, que é do meio civil. E outra coisa, o militar está ativa, cometendo crime contra civil, crime contra a vida, militar ativo, cometendo crime doloso contra a vida, de civil, está sujeito ao tribunal do júri. Então ele sai do Código de Processo Penal Militar, ele sai do Código Penal Militar e sai do Código de Processo Penal Militar e vai para a Justiça Comum, porque é competência do tribunal de júri e está previsto na nossa Constituição. Outra característica é que militar cometendo crime contra militar é justiça militar que vai resolver. Inclusive, esse do primeiro característica que nós demos. Militar comete crime contra militar, crime doloso contra a vida de militar. Militar comete crime doloso contra a vida de militar. Competência, justiça militar. Não é tribunal do júri. Né? Não é tribunal de júri. Ele vai ser julgado pela justiça militar. Auditorias militares e tribunais de justiça militares. Outra característicazinha é o militar da ativa. Lá enumera diversas situações do militar da ativa, artigo 9, que ele comete crime militar, certo? Claro que tem que estar tipificado. Né? Aquela máxima de não há lei, não é crime sem lei anterior que o defina, né? Sem prévia combinação legal, que era uma máxima também serve para os militares, assim, que pese nosso artigo, nosso código seja de 69. O militar comete crime contra civil, contra militar da reserva, que é diferente. Ele traz também a diferença de civil com o militar da reserva. Por quê? Porque o militar nunca deixa de ser militar se não for excluído, licenciado, claro. Mas o militar da reserva, aposentado, sempre será um militar. Então, as características que tem que ser observadas, essas características que tem que ser observadas. O militar comete crime militar, observando-se o local que foi cometido o crime, observando-se a função que desempenhava no momento que ele cometeu o crime, considerando-se se estava em missão ou não militar, missão ou não militar, e contra quem se cometeu o crime. Né? Então, tudo isso para caracterizar um crime militar. E é burro de pegadinha isso aí numa prova. Muito interessante para quem não aprova. Vamos lá. Em se tratando de militar da ativa, menos o doloso contra a vida, menos o fato de ele estar de folga,
menos doloso contra a vida, contra civil, menos o fato de ele estar de folga, todos os demais que ele cometer é crime militar. Entendo isso. Outra situaçãozinha interessante. Eu falei que, com exceção do fato de ele estar de folga, não é isso mesmo? Mas, olha só, o militar é de serviço expediente. Serviço expediente. O comandante dele passou mal e ele precisa comprar um Cibazol. Aí vai lá na farmácia comprar o Cibazol para o comandante. Nesse caminho entre a farmácia e o quartel, ele saiu do quartel, está fora da unidade, né? Fora do local que é propriamente dito militar. Ele saiu. Mas aí ele cometeu um crime. É crime militar? Ele está de serviço, horário de serviço, ele está fardado, ele está com viatura. Crime militar? Não. Pegadinha. Não por quê? Serviço, fardado, viatura e missão. Por que comprar um remédio para o comandante? Não é missão militar. Comprar um remédio para o comandante. Comprar um remédio para o comandante não é missão militar. Levar a arma do comandante para o concerto não é crime militar. Levar a arma dele para o concerto não está em serviço militar. Então ele não está cometendo crime militar. Está cometendo um crime julgado aí pelo Código Penal, nosso Código Penal, de todo mundo. Porque nosso, porque também é do militar, o Código Penal. Eu tenho 2 códigos, você tem um. Eu, capitão Guimarães, eu, advogado Guimarães, que pese esteja trabalhando na advocacia, eu não perco a característica do militar. Então eu estou sujeito ao ordenamento militar, em que pese ser advogado. Você, Mariana Lisboa Guimarães, está sujeito só ao Código Penal Militar. E trazendo isso, aproveitando esse gancho, né, de você estar sujeito só desculpa, não está sujeito ao Código Penal Militar, vamos lá. O colégio, trazendo o colégio. E se fala de assemelhados. Também assemelhados cometem crime militar. Veja bem. E civis também comete. Outras situações que nós temos que falar. Era muito grande. Uma definiçãozinha pequena, 28 artigos, mas é um leque que abre de situações. A gente tem que conversar sobre isso. Mas vamos lá, essa é a primeira. Falar no 22, quem são os assemelhados? Aqueles que estão trabalhando dentro de organização militar, não precisa ser um quartel. Precisa ser um quartel. Uma organização militar, colégio militar. São ou não são assemelhados? Tem 2 características para saber se ele é ou não é assemelhado. Primeira característica, tem posto ou tem graduação? Posto, tenente para cima, tenente, capitão, major, tenente, coronel, coronel. Graduação, do soldado ao subtenente. Soldado, cabo, sargento, primeiro, segundo, terceiro sargento, subtenente. Tem algum professor, por exemplo, você, Mariana Lisboa Guimarães, você tem algum posto ou graduação? Não tem. Não tem posto nem graduação. Então, não é militar. E a outra característica, você está sujeita às normas militares? Né? Não está sujeito às normas militares. Está sujeito às normas civis, né? Então não é militar. Uma peguinha. Você pega, olha aqui. Que bacana para derrubar na prova. E se você estivesse trabalhando dentro do Exército? Estaria sujeito? Sim, é um crime federal. Você cometeria dentro do Exército um crime federal. Crime militar federal. Então está sujeito. O Estado, e eu tenho que te explicar isso depois, é só um adendo. Polícias estaduais. O civil cometendo crime contra as polícias estaduais não é crime militar. Em que pese a tipificação, desculpa. Em que pese a tipificação civil em órgãos estaduais, militares estaduais, bombeiro e polícia militar. Não é crime militar. O civil, Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, sim, é crime militar. Por quê? Por que isso? Interessante. Vai ficar ao longo na nossa caminhada, porque tem um crime propriamente militar que vai te falar, que eu vou te mostrar para entender. Você vai entender essa parte. Não entenda. Por favor.
Militar, civil só comete crime militar em órgão federal. Não comete crime militar dentro do quartel da PM. Não comete crime militar dentro do quartel do bombeiro. Não comete crime militar dentro da escola do colégio militar. Do exército comete, você, trabalhando dentro do exército, comete crime militar lá. Não comete dentro do colégio. Você, trabalhando na marinha, comete crime militar lá. Não comete dentro do colégio. Você, trabalhando na aeronáutica, Marinha de Lisboa Guimarães, comete crime militar. Não comete dentro do quartel da PM do Ocidental. Então tem essas situações. Crimes militares estão no artigo 9º. Artigo 9º, as características. O que é a definição? Como que comete? Entenda que o militar da ativa está muito sujeito ao cometimento de crime. O militar da reserva, que é o caso desse que você fala, tem outras características. Eu tenho que estar desempenhando missão militar, eu tenho que estar praticando situações militares propriamente ditas para cometer crime militar. E o crime militar também é cometido pelo policial e o bombeiro militar. Eu estava falando de você, né? O policial e o bombeiro militar comete crime dentro do colégio militar. O policial e o bombeiro militar comete crime dentro do quartel da polícia militar. O policial e o bombeiro militar cometem crime dentro do quartel do bombeiro. Tá? E comete também Exército, Marinha, Aeronáutica, Ministério do Exército, Ministério da Marinha, Ministério da Aeronáutica, Ministério das Forças Armadas. Tá? Assemelhados àqueles contidos no 22, artigo 22, decreto 1001, tem que estar classificado em um posto ou numa graduação. Isso tem que estar sujeito ao regime militar. Nenhuma das três características você não está. Não tem posto, não tem graduação e não tem regime militar. Você é o professor, o serventuário ali do colégio, né? Serventuário também da justiça militar, ele não comete crime militar. Porque, embora em que pese ser uma instituição militar, colégio, justiça militar, né? Justiça militar em tese, auditoria militar, auditoria não vamos tirar porque é órgão estadual, então não comete de forma alguma. Tudo bem? Essas situaçõezinhas são pequenas, são complicadinhas, tem que ser mostrando, apontando o dedo, você tem que estar ciente, já ter lido até o artigo 28 do decreto 1001, e quando você ler, nós vamos botar novamente alguns detalhezinhos aí, mas basicamente é isso que eu te falei, basicamente o cerne de uma pegadinha numa situação de prova será dessa forma. Militar contra militar, crime doloso contra a vida, tribunal do júri, negativo, não é. Militar contra civil, crime doloso contra a vida, crime militar, não, negativo, não é. Entendeu? Artigo 9º, leia com atenção. São pequenas coisas. Do artigo 1º até o artigo 8º, você já viu na faculdade, certo? Artigo 9º que não. O artigo 10º você não viu também, né? E o 11º fala de situação de crime militar em tempo de guerra. Você não viu também. E os demais seria interessante, mas não há essa preocupação, mas sim de relembrar do artigo 1º ao artigo 8º, que é coisa da nossa faculdade. E os demais, crime militar, está lá no 9º. E os demais dos artigos lá vai falar de tempo de guerra, tempo de paz, a definição de agregado militar, pessoa agregada militar, se é ou não. Vai falar também da condição do militar da reserva, né, que você fala que é reserva, que é diferente de reformado. Né? Eu vou passar para reforma daqui a 2 anos ainda. Hoje eu sou reserva, mas daqui a 2 anos eu sou reforma. Então, essas coisinhas nós vamos ver em outras aulas. E hoje era só esse tópicozinho básico aqui que eu queria te mostrar. E leia do artigo 1º ao 28 do decreto 1001. Decreto 1001. E depois nós vamos entrar já entre o 1001 e o 1002 e te trazendo situações aí para diminuir, na verdade, esse tempo de estudo e fazer um resumo. Não vou te tornar expert em um vídeo. Em 2 vídeos, 3 vídeos, 10 vídeos, não vou te fazer isso.
mas poderia te mostrar, né? Situações assim que você vai pegando umas práticas, umas situações de processuais, tudo bem? Por enquanto é isso. E eu não sei falar de vídeo, assim, não consigo transmitir tudo que eu gosto. Gosto presencial, mas